A concepção que embasa a construção do currículo de matemática da EJA, ela tem por princípio dois elementos básicos, que é a compreensão e a prática, dois elementos que são fundamentais para a educação de jovens e adultos. Outro princípio também que foi orientador diz respeito a uma sociedade dinâmica, participativa, que exige, no fundo, mudanças sociais que podem ser desenvolvidas, no fundo, pelas novas gerações. E ele também foi pensado para que existisse, no fundo, uma participação ativa desses alunos. Outro elemento importante nessa construção foi a inserção das ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Unesco. E, em particular, a gente gostaria de destacar a ODS 4, que trata da inclusão de uma educação de qualidade, de forma que todos tenham uma participação equitativa e com melhores condições de vivência nessa sociedade, valorizando, no fundo, as questões do letramento e do conhecimento matemático para se viver numa sociedade mais justa e igualitária, dando oportunidades, portanto, de conhecimento ao longo da experiência desses alunos que retornam à escola. Retornam à escola já com experiências produzidas nesta sociedade, mas que também, a partir das experiências e das vivências que vão construindo estes conhecimentos matemáticos, também possam levá-los para fora desses espaços na sociedade, no fundo, na escola, mas também para as vivências que eles fazem fora desse espaço escolar. Um outro elemento diz respeito à construção desse currículo de matemática. Ele não é hierárquico, mas ele é organizado em rede de conhecimentos, onde cada nó dessa rede representa um conceito e uma ideia matemática. E esses fios que tecem essa rede, no fundo, são as inter-relações que são organizadas a partir destes elementos conceituais da área. As ideias matemáticas, no fundo, elas estão presentes em diferentes objetos de conhecimento. Ela aparece na proporcionalidade, quando você amplia ou reduz uma figura, ou quando você amplia ou reduz uma receita de bolo. Então, são elementos que estão presentes no cotidiano desses alunos e que podem ser incorporados em diferentes projetos que a escola pode estar realizando. O currículo ele tem dois grandes blocos, Ele foi estruturado desta forma. A primeira parte, a gente fala das concepções, da organização em si que ela foi construída e do que é ensinar e aprender matemática para a educação de jovens e adultos. A segunda parte, na verdade, a gente trata das orientações curriculares, ou seja, como é que a gente pensa que a escola pode se organizar, planejar suas aulas em função desses jovens e adolescentes que estão retornando à escola. Tem o trabalho com projetos, tem o trabalho com jogos. Então, ele, no fundo, compõe um conjunto de ações que o professor, no fundo, desenvolve no seu cotidiano escolar. E, por último, a gente tem ali a organização de algumas experiências produzidas pelos próprios professores e que, no fundo, podem ajudar os colegas, os professores da rede a se orientar e a poder também organizar suas próprias experiências e compartilhar com toda a rede. Quando a gente diz que nessa primeira parte eu tenho três grandes blocos, três grandes elementos, a parte da concepção eu já disse anteriormente. A parte estrutural, ou seja, como é que esses eixos foram pensados, como é que
foi organizados os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem, eu vou dizer na próxima pergunta. O que é importante nessa trajetória é que no ensino e aprendizagem, este novo documento traz algumas orientações sobre as propostas que o professor pode estar organizando para atender melhor as necessidades dos seus alunos e dos projetos que essas escolas vão realizar. Então, a gente discute um pouco algumas metodologias de trabalho para que o professor possa estar utilizando na sala de aula. A resolução de problemas é um aspecto bastante importante e bastante difundido na área de matemática, o trabalho com tarefas investigativas, a história da matemática, o uso das tecnologias digitais, já que hoje grande parte dos alunos, ou diria que quase que a sua totalidade, usa os celulares e isso precisa ser incorporado e trazido para a escola como forma de aprender mais e melhor, de acordo com as vivências, no fundo, que esses estudantes já possuem, e o trabalho com jogos, que são elementos também que são fundantes nesse desenvolvimento do trabalho com a matemática. Bom, os eixos estruturantes do currículo de matemática são os mesmos do ensino regular e são os mesmos da BNCC, ou seja, números, incluindo ali as operações, o trabalho com álgebra, o trabalho com as grandezas e medidas, com a geometria e com probabilidade e estatística. No trabalho com álgebra e probabilidade, que são dois elementos novos nesse currículo, elas aparecem desde as primeiras etapas da EJA, ou seja, ela vai acompanhar e se desdobrar e tendo, portanto, aprofundamentos ao longo de toda a escolaridade desse jovem e adulto nesta modalidade de ensino. Os objetos de conhecimento, no fundo, são tratados em cada um desses eixos e mostram os assuntos matemáticos e os seus desdobramentos ao longo dessas etapas de escolaridade. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento visam explorar as diferentes formas de aprender dos alunos e, claro, vão estar alicerçadas nestes elementos que são organizadores da prática desse professor, que são a resolução de problemas, as tarefas investigativas, a história da matemática, os próprios temas oriundos das ODSs ou outros objetos de conhecimento que sejam, no fundo, relevantes para as turmas e para a própria escola organizar o seu trabalho dentro dessa perspectiva de trazer uma aproximação entre as vivências dos alunos e o conhecimento matemático. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento visam explorar as diferentes formas de aprender e representar os conceitos matemáticos em uma linguagem que inicialmente é uma linguagem mais informal, mas que à medida que os alunos vão avançando no conhecimento matemático, também vão avançando as suas representações desses conceitos em uma linguagem mais formal, que possibilita, no fundo, estabelecer uma relação entre o que os alunos já conhecem do seu cotidiano e os próprios conhecimentos matemáticos. Ou seja, é uma relação que permite o avanço desse trabalho em função dessas vivências e da escuta que o professor vai tendo para que ele possa trazer uma aprendizagem mais significativa para esses alunos. Esse currículo, no fundo, pode orientar o trabalho de formação desse coordenador,
o trabalho do professor, que tenha ali um recurso para buscar os elementos que são organizadores do seu trabalho. Ou seja, ele não é um currículo engessado, ele traz uma mobilidade da escolha do objeto de conhecimento e dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que o professor tem a possibilidade de escolha mais adequada para a turma e para o momento que ele deseja desenvolver isso. Quando a gente pensa nesse trabalho, existe um aspecto que é extremamente importante que o professor e as equipes das escolas pensem em conjunto, coletivamente, que é essa gestão da sala de aula, como eu planejo esse trabalho para um jovem e adulto em matemática. Ele não pode ser da mesma forma que é no regular, com crianças e adolescentes. Não, porque os estudantes da EJA, eles possuem, no fundo, experiências que podem e devem ser exploradas para trazer um significado à aprendizagem de matemática. Portanto, o trabalho, como eu disse já anteriormente, com projetos e aproximando as ODSs do trabalho que será desenvolvido é de fundamental importância. Então, a escuta das experiências que os alunos trazem para que esse currículo seja significativo, ela é fundamental. E para isso, a gente precisa ter um elemento que é muito importante no trabalho com matemática, que são os processos matemáticos. Então, na EJA, um processo que é de extrema relevância é a questão da comunicação. A escuta, o questionamento, a organização, a explicação dos questionamentos que foram formulados, ela é relevante para que o trabalho possa ser desenvolvido com significação para estes alunos. Além disso, o que a gente também tem levado em consideração e feito uma discussão muito grande no grupo são o uso de jogos e das tecnologias digitais. Como eu disse anteriormente, as tecnologias são de uso desses estudantes, jovens e adultos que estão na escola. Mesmo aqueles que ainda não estão alfabetizados se comunicam plenamente através do WhatsApp, né? Então, estes são elementos importantes que precisam ser incorporados no ensino na escola. E trazer este elemento como representação de uma valorização do que existe na sociedade vai ser fundamental para esse trabalho com matemática. O uso da calculadora, que já é relevante para a validação de procedimentos que esses alunos desenvolvem, ou mesmo a utilização de softwares que pode ser também no celular, não precisa ser necessariamente na sala de informática. Para trabalhar com geometria ou para trabalhar com levantamento de dados, é extremamente importante, porque você vai incorporando elementos do cotidiano desses alunos a uma aprendizagem que vai tornando significativa a matemática. Outro aspecto importante, que é a questão dos jogos, ela aflora, no fundo, a criatividade dos alunos. Ela proporciona, no fundo, um olhar diferenciado para o erro, né? O erro não passa a ser um problema, mas ele é incorporado à medida que ele repensa e reflete dentro do próprio jogo, trazendo, portanto, a possibilidade de antecipação, de checar esses elementos na antecipação para validar ou não aquilo que ele foi resolvendo no próprio percurso dessas atividades que o professor vai planejando cuidadosamente com este grupo. E por último, eu gostaria de agradecer imensamente o grupo de trabalho,
né? Esses professores que trouxeram suas experiências para serem incorporadas e serem discutidas e, acima de tudo, trouxeram para essa discussão as expectativas desses alunos no grupo, de forma que a gente pudesse, de alguma forma, fazer uma leitura mais real das necessidades que essa rede pode ter. Agradecer também às equipes e aos professores que nas suas escolas puderam fazer a leitura do documento e fazer uma devolutiva para a secretaria, para que este grupo pudesse ajustar e tornar no fundo talvez mais significativo o trabalho que as escolas vão estar desenvolvendo. E um agradecimento especial aos professores que se dispuseram a abrir a sua sala de aula para escrever suas experiências e colocá-las neste documento, como forma de compartilhar o trabalho que desenvolvem na rede e para a rede. Espero que este documento seja, no fundo, um orientador do trabalho que o professor está fazendo e que também haja, num futuro muito próximo, outras experiências que possam ser compartilhadas entre os docentes da rede, né, que trabalham especialmente com a educação de jovens e adultos com matemática.